de hoje à tarde, que para mim é uma das mais importantes, né, que a gente participa, né, pelo dia 24, o dia, né, o nosso dia, o dia do aposentado. Eu vou seguir aqui um cronograma, eu estou meio de sair fora aqui do script, mas vamos lá. Então, o Sind Receita, né, a Delegacia Executiva Nacional e a Delegacia Sindical de Brasília, DF, tem o imenso prazer de recepcioná-los nessa tarde festiva, em que estamos aqui reunidos para comemorar o Dia Nacional do Aposentado. Então, agora às 15h30, nós vamos dar início, né, a essa live. Nesse momento, eu quero primeiro dar boa tarde, né, a todas e a todos, e também dizer à Soraya que ela é muito bem-vinda. Nesse momento, vou passar a palavra para o nosso presidente, né, o Thales. Eu acho que todos já o conhecem, mas é um prazer, presidente, ter você aqui conosco nessa tarde. Tá bom? Pode falar palavras. Maravilha. Eu não estou acostumado com essa modernidade. Essas coisas tem que é só na Nesse Brasil. Mas, inicialmente, boa tarde, né, para todos as 13 pessoas que estão aí nos assistindo aí online nesse momento. Boa tarde também aos colegas aposentados que estão aqui presentes, né, parabenizando aos presentes duplamente, né, porque são pessoas que, além de serem aposentados e estar no dia do aposentado, também são aniversariantes, né? Então, aniversariantes do mês e merece duplamente os parabéns. Fazer uma saudação especial aos diretores aqui da DS Brasília, pela brilhante iniciativa, né, de prestigiar, né, esse dia muito importante, né, o Dia do Aposentado, realizando esse evento. E eu não poderia deixar de participar. Realmente é um dia que merece ser comemorado. Eu fico muito triste quando algum filiado reclama de que a DEM, né, eu faço parte da DEM, hoje eu estou como presidente, mas até o final do ano passado eu estava como diretor jurídico, mas fazendo parte da DEM. E quando alguém diz que a DEM não lembra do aposentado, isso realmente me deixa entristecido, né? Porque eu tenho um carinho imenso pelo aposentado. Eu faço até um paralelo dizendo que eu sou filho caçula de 3 filhos, e a incumbência de cuidar da minha aposentada, da minha mãe, ficou para mim. E eu faço isso com muito prazer, né? Então, e olha que eu tenho uma filha mulher, que é a mais velha, mas a incumbência ficou com o filho homem mais novo. Então, eu tenho muito apreço pela história. Eu tenho muito apreço pela história de todos os aposentados, né? São pessoas que têm um acúmulo de vida incomparável, né? São pessoas que na experiência de tudo que aconteceu, de toda a história do trabalho, de dentro da própria Receita Federal, né? São conhecimentos adquiridos ao longo dos anos que são indispensáveis, né, para que a gente possa... existe uma frase que não tem passado, não tem futuro, né? Então, é muito bom preservar o passado, as questões brilhantes de todos os nossos aposentados. São pessoas que, além de conhecer sobremaneira a Receita Federal, também conhecem sobremaneira o Sind Receita, são fundadores do Sind Receita, e por todos esses motivos merecem todo o nosso prestígio, toda a nossa admiração e toda a nossa atenção. Então, eu, como representante da DEM, eu ainda não caiu a ficha do presidente, né? Mas como representante da DEM, que estou nos últimos 12 anos, eu sempre trabalhei e sempre vou trabalhar, continuarei trabalhando sempre em prol de atender às demandas específicas dos aposentados, logicamente sem esquecer, sem olvidar das demandas dos pensionistas, das demandas... Quando a gente fala de pensionista, a gente sempre pensa que são pessoas já com idade de aposentar, e muitas vezes não são. Eu conheço vários pensionistas e pensionistas, quando eu digo vários e várias pensionistas, que ainda estão na ativa, mas que, infelizmente, o nosso colega afiliado, né, fez a passagem antes do tempo e acabou deixando pensionistas ainda na idade ativa. Não necessariamente são aposentados. Mas sempre trabalhei, continuarei trabalhando
enquanto membro da DEM, em prol dessas pessoas. Maria Rosângela, lá em Recife, né, Rosângela? Satisfação, Rosângela, fui diretora da CDS de Recife, estou vendo agora ali a Rosângela. Bem, Rosângela, saudade. É, e também sem olvidar das demandas dos ativos. Sim. Né? Lembro, né, o jurídico ele sempre tem uma importância muito grande para os aposentados, porque em várias reestruturações de carreira, do nosso salário, os aposentados, ao curso de toda a nossa história remuneratória, eles, não raras vezes, estão sendo tratados de modo diferenciado. Se a gente pegar a linha do tempo da nossa remuneração, lá na década de 90, a carreira, né, a carreira do Tesouro Nacional, ela era remunerada de que forma? Vencimento base e retribuição adicional variável. Tantas ações da RAB e da RAB. Né? A RAB era variável, isso era bom, porque era uma época de inflação muito grande, a gente conseguia manter minimamente o nosso poder aquisitivo em virtude da variação da RAB, que a gente pagava por mês a mês altíssima, tem inflação de 50% ao mês. Sim. E aí, quando foi lá em 1999, mudou o nome da carreira de carreira de auditoria do Tesouro Nacional para carreira de auditoria da Receita Federal, na época do secretário, então secretário Everardo Maciel. E naquela ocasião, a ter vencimento base e GEDAT. Né? Isso foi de 99, e nessa ocasião já tivemos o primeiro problema com os aposentados. A GEDAT ela passou a ser não mais de forma paritária. Tinha um valor menor aos aposentados e pensionistas do que se pagava aos nossos ativos. A Receita propôs um mandado de segurança, impetrou o mandado de segurança, e com 30 dias conseguimos uma ação favorável, já implementamos a GEDAT, né, com 30 dias, de forma paritária, mas no curso dos anos, quando isso foi uma medida provisória, 19 e 15, quando ela virou em lei, o percentual da GEDAT do ativo ele aumentou, e isso não foi repassado para os aposentados. E é por isso que até hoje nós temos um saldo devedor da GEDAT. Exatamente porque quando virou de medida provisória para lei, essa diferença que a gente conseguiu aumentar na medida provisória, ela não foi repassada nos termos da ação judicial. Por isso, até hoje, nós temos essa GEDAT. Saiu lá em 2004 da GEDAT e foi para a GIFA. Mais uma vez, o aposentado não teve o reajuste paritário. Temos a ação da GIFA, que inclusive nós estamos executando e já, eu acho que esse ano já tem alguns precatórios a serem pagos, eu preciso depois conferir isso, e esse ano a gente pretende expedir vários precatórios de GIFA, que, repita-se, só contempla aposentados e pensionistas. O precatório expedido esse ano vai ser pago no ano que vem. Aquilo que for até 60 salários mínimos, logicamente, vai ser pago, né, com 90 dias, que são os RPVs. Depois teve a ação da GIFA, depois, em 2006, a GIFA foi agregada à GAT. Temos a ação da GAT, mas a GAT pega todo mundo. Tira o aposentado, o pensionista, pega todo mundo. E lá em 2008, juntou isso tudo e veio o subsídio. Algumas pessoas que tinham anuídos acumulados tiveram prejuízo no subsídio. Tiveram, olha, de 27% teve prejuízo, porque isso passou a ser pago como parcela complementar de subsídio, e com os reajustes, ele foi sendo absorvido até zerar. Agora, em 2017, né, início de 2017, nós saímos do subsídio, voltamos para o vencimento básico, com o bônus de eficiência, ainda não paritário, temos a ação para isso, né, a ação de paridade do bônus de eficiência. E também aproveitamos o embalo, temos a ação dos anuentes. São vantagens pessoais e que merecem voltar a ser pagas. Né? Então, percebam que a gente está sempre buscando a equiparação remuneratória entre ativos e aposentados, sempre com olhar voltado para os aposentados, exatamente reforçando isso que eu acabei de falar, e que a gente valoriza, assim, o aposentado. Né? E quando a pessoa diz que a gente esqueceu do aposentado, realmente, para mim, pessoalmente,
praticamente uma injustiça e, para mim, é quase uma ofensa. Né? Para mim, pessoalmente. Porque, e por falar em ação, na ação dos anuênios, nós estamos prestes a ter uma boa ação de anuênios, uma boa decisão do Tribunal da Primeira Região. Né? E também estamos trabalhando, eu não sou mais diretor, mas já passei para diretor, para que a gente também consiga uma decisão favorável no que se refere à paridade. Algumas pessoas, talvez por desconhecer a realidade dos fatos, alegam que o Sindicisco já teve ação de paridade do bônus de eficiência e o Sindiceita ainda não teve. Isso não é verdade. Alguns auditores, em grupos, eles vão ser organizados X pessoas, eu não sei exatamente quantas, com advogados particulares, inclusive, eles propuseram ações individuais ali, fora da entidade científica, e algumas pessoas, alguns grupos tiveram decisões favoráveis. Mas a entidade científica, não. Tá? Então, o Sindicisco e o Sindiceita ainda estão brigando para conseguir judicialmente o direito à paridade. Então, enfim, eu fiz um breve relato, um breve resumo. Hoje, a palestra mais jurídica, hoje a palestra é da nossa colega Soraya Raidan. Inclusive, Soraya, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza absoluta que a sua palestra é muito esclarecedora, muito aproveitada pelos nossos colegas aposentados. E eu até peço desculpas por ter me estendido, Soraya, mas foi só para reforçar essa preocupação, esse trabalho que a gente vem ao longo dos anos desenvolvendo em favor dos nossos aposentados. E é engraçado, os ativos, os mais novos, eles reclamam que o Cine-Receita só olha para os mais antigos que os aposentados. Os aposentados dizem que a gente só olha para os ativos. Eu gostaria muito de mas Toda a Câmara, quando já faleceu, está querendo ser canonizado, ele, quando passou lá por Pernambuco, ele disse que quem discorda dele enriquece ele. Só a sua discordância me enriquece. Né? Por quê? Porque a gente, todo ser humano, ele quer que todo mundo concorde com ele. Mas, assim, se todo mundo concordar, a nossa criatividade, a nossa capacidade de percepção de algo que a gente, porventura, não percebeu, ele acaba sendo empobrecido. Então, quando tem alguém que discorda, esse alguém me enriquece. Porque pode ser que nessa discordância vem né? Então, podem discordar do Thales, ex-diretor jurídico, atual presidente, reclamem, porque se vocês não reclamarem, vocês estão bem. Então, podem reclamar. Sindicato para isso mesmo. A gente fez um evento lá no Recife com a que foi uma homenagem aos 30 anos que foi passado do Cine Receita. Nós convidamos alguns convidados e dentre eles estava a eleita senadora Tereza Leitão. E quando ela, na fala dela, ela falou que o sindicato, ela se impressionou e elogiou muito o Cine Receita, porque ao invés de a gente só reclamar, a gente faz proposições, né? A gente propõe soluções. Reclamar é muito fácil, agora propor soluções, essa ideia e a visão antiga do sindicato era que o sindicato era uma entidade que só reclamava. E ela até fez paralelo com a mãe dela, ela dizia que ela parecia um sindicato, porque reclamava demais. Então, a gente, como se dizer, a gente gosta de levar uma posição, a gente gosta de reclamar, e, como sindicato, a gente tem reclamações de falsidade. Porque se os filiados não reclamam, não tem. Logicamente, a gente confia e acredita, sendo todos nós analistas tributários, que essas reclamações, essas críticas e essas discordâncias venham no sentido de agregar, né? Não seja a crítica pela crítica, a crítica construtiva. Isso é mais importante. Nós atravessamos o processo eleitoral tanto quanto acirrado, mas, passado e superado o processo eleitoral, eu costumo repetir que é hora de abandonar a retórica pura, é hora de unir as forças, porque o que interessa, ao fim e ao cabo, é o bem-estar e a melhoria de todos os analistas tributários. Minha amiga Soraya, eu me despeço aqui da minha fala, para os demais presentes nessa reunião,
e eu não sei se passa a palavra para você ou... Então, eu já, Marlene, eu já encerro aqui minha fala agradecendo a presença de todos vocês e dizendo que podem contar com o CIDRC, as portas do CIDRC, as portas da DEM, estarão sempre abertas para todos vocês. Ok? Parabéns, mais uma vez, pelo Dia da Mulher. Parabéns aos aniversariantes do mês e sigamos. É isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, presidente, pela sua fala, pela sua presença. É muito bom ouvir essa história, né? Eu estou sempre ouvindo, mas toda vez... Então, muito obrigada. E eu tenho certeza que, assim como a minha, muitas pessoas também. Então, muito obrigada pela presença. Nesse momento, eu quero passar a palavra para a Cecília Minari, que é a nossa secretária de aposentados e pensionistas aqui da ADS Brasília. Boa tarde a todos nós, aposentados, parabéns. E eu só vou falar rapidinho, porque o que eu quero para a nossa gestão, né, agora, com os colegas que já vieram da outra, é que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho de inclusão digital, fazer assim umas tardes com quem sabe, ensina. Por exemplo, crochê, tricô, sabe? Essas coisas. Aí ter tarde de jogos, a gente jogar carta, jogar bingo, jogar dominó, sabe? Então, e aqui no DS, a gente vai fazendo por aqui, porque os colegas, né, muitos, de repente, o dia que a gente marcar não possa comparecer, mas a DS acho que comporta os colegas. E fazer também uma tarde de ir no cinema, sabe? Ir num passeio ecológico, fazer um piquenique nos parques, que a gente tem parque aqui. Então, vamos sair do consultório médico e entrar aí nessa linha. Então, vocês viram, colega de Brasília? É isso? Pode ser, agora falta só. Então, agora eu vou passar porque assim, sabe que a Soraya Rainan é invejável, né? Eu estou aqui, né, encantada. Eu vou falar aqui algumas coisas aqui, né? Então, ela é graduada em psicologia positiva, ela tem formação em análise comportamental, né, pela Intermetri, coisa chique. Especialização em gestão de pessoas, né? Ela é formada também pelo Centro Interamericano de Administração Tributária, CIAT. Ela tem curso de gestão online, né, para pessoas. Ela é mediadora de conflitos. Tem. Que currículo? Tem mais. Ela é uma coach, né, na carreira, em empresas, né, e tal. Ela é engenheira civil e técnica em edificações, né? Então, assim, é uma pessoa de uma formação muito extensa. Eu quero passar a palavra para a Cecília e queremos muito te ouvir agora. Sim, a palestra dela, além disso, ela é nossa colega. E é o que eu falo muito de valorizar a prata da casa, né? Porque ela é nossa colega analista tributária também. E assim, a gente riu muito aqui quando a gente foi escrever o nome aí, né? Florescer é a receita. Eu falei, eu discordo, florescer é a receita? Aí o pessoal não... Então, é florescer a receita. E eu tenho certeza que ela vai falar lindamente sobre isso e nós somos todos ouvidos. Assim, eu não sei nem como agradecer, viu? Primeiro, assim, estar com vocês aqui hoje, tomara que aqui está chovendo muito, a internet pode ficar ruim, qualquer coisa vocês me falam, mudo de lugar aqui, vou pondo no cabo, a gente se vira nos 30. Se não conseguirem me ouvir, me falem, tá? Por favor. É um prazer imenso, vocês não fazem ideia, o prazer de estar com vocês hoje, assim, é de emocionar, viu, Thales, e todos vocês. A Enia, que é a nossa mediadora de conflitos, que deve estar aqui com a gente hoje, que eu não estou conseguindo ver no Zoom, eu não consigo dominar, eu domino o Teams e o Meet, mas o Zoom não é minha praia, então estou penando aqui, mas enfim,
Fui convidada pela Ina para estar com vocês aí no sindicato. E se eu posso falar do meu currículo, gente, eu sou fruto da vivência junto com todos vocês aí da Receita. Eu tenho um orgulho tão grande, mas tão grande, em ser aposentada da Receita Federal, que vocês não fazem ideia. Porque eu sou o que eu sou, com esse currículo todo aí, e na Exaf eu tinha o mais extenso ainda, que eu imprimi antes de aposentar, porque eu não perdia uma oportunidade que a Receita me dava, né? Mas eu sou... Oi? Estão me ouvindo? Ok. Eu sou o que eu sou hoje, gente, aos 62 anos de idade, porque eu aprendi a viver com todos vocês. E assim, eu chamei muita gente querida quando eu tive esse convite. Eu fui lembrando, sabe, gente, das pessoas que cruzaram a minha vida. Umas estão aposentadas, outras não. Muitos analistas, mas muitos analistas. Eu tive o privilégio de, quando eu passei na Receita em 86, meu marido está no norte do país enquanto engenheiro, né? Então, eu fui para Manaus, eu trabalhei em Manaus na arrecadação, depois eu trabalhei em Belém, também na arrecadação e no atendimento, naquela época não existia os CAPs. Eu trabalhei em São Luís na fiscalização, isso acompanhando o cônjuge, fui rodando o Brasil. Fui para Resende, Rio, fiquei na 7ª região em uma agência, tive um aprendizado fantástico. E depois, meu marido saiu da empresa, eu voltei para Belo Horizonte. E aí, Soraya criou asas, né? Porque eu já tinha ido para arrecadação, para fiscalização, daí eu fui para a DIPOL e não me conformei, quis ir para o atendimento, não consegui, fui para a superintendência da 6ª região, onde eu consegui voar muito junto com vocês, né? Eu consegui trabalhar em muitos projetos nacionais, né? E eu fui conhecendo muitas pessoas, gente. E depois eu planejei na aposentadoria, com a reforma tributária, eu quis aposentar, eu já tinha esse projeto, já de desacelerar, mas não queria parar, foi minha opção de vida, né? Foi aí que eu já estava com curso de psicologia, e eu já estava trabalhando no atendimento, foi muito sofrido deixar a área tributária, e perceber que na Receita uma grande lacuna era pessoas. E eu sou louca com pessoas. Então, nas 49 agências aqui da 6ª região, como eu era supervisora de atendimento na época, eu senti necessidade de reunir mentes brilhantes. E eu vou falar com vocês que estão aqui, gente, e eu posso falar isso porque eu rodei o Brasil pela Receita Federal. Eu conhecia, assim, muitos colegas de todas as regiões, né? E eu posso falar com propriedade que, olha, vocês são sensacionais. Eu falo isso porque hoje eu trabalho com o mercado. Eu trabalho no desenvolvimento de pessoas para empresas. Eu saí da Receita e comecei, no período de pandemia, de forma gratuita, atender a fazer trabalho de carreiras, recrutamento e seleção. Hoje eu consigo fazer alguns pacotes menores, o problema para mim não é financeiro, é me projetar e ajudar o mercado. Mas o que eu falo com vocês? Principalmente para os aposentados, gente. Aí eu estou falando com você e eu queria muito que vocês me ouvissem. Vocês são diferenciados. Eu falo isso que eu convivi com todos vocês, não foram só postos de chefia, não, gente. Eu trabalhei com todas os cargos, né? Auditores, coordenadores, superintendentes, assim, agentes, chefias diversas. E, assim, o que eu posso dizer é que vocês sustentaram um trabalho diferenciado, gente. Aí, como o Thales fez uma retrospectiva da nossa parte sindical, que eu nem lembrava, Thales, ainda bem que você não é o anjo da guarda, né? Foi me fazendo recordar. Eu convido vocês a lembrar, porque quando eu entrei na Receita Federal, gente, e eu fiz parte de vários times que foram estruturando esse trabalho, nós na linha de frente, no anonimato, a gente não tinha nada do que tem isso hoje, que tem hoje, que essas pessoas fazem acontecer na Receita. A gente fez a fundação, todos nós. Eu me lembro, gente, que a gente trabalhava, quem é da minha época, eu não consigo ver o chat aqui, mas
Se tiver um tradutor aí legal, me ajude, que aí a gente vai interagindo, tá, gente? Mas quem daqui é da época da LIN, da LEI e da LAD, daquelas... Lembra aqueles manuais que a gente tinha em 1900 antigamente, que a gente olhava ali os contribuintes, aquelas letrinhas pequenas que hoje eu acho que a gente não enxergaria? Tem alguém aqui que era dessa época? O Alexandre costuma falar que a gente não pode falar muito, porque senão a gente denuncia a idade. Gente, eu sou daquele time que eu tenho muito orgulho da idade que a gente tem, porque a gente vivenciou muita transformação, mas muitas transformações dentro da Receita, e a gente, numa legislação ultra complexa, vocês todos, cada um no setor, conseguiu segurar as pontas para que a gente pudesse oferecer um trabalho, um serviço à sociedade, gente. Hoje que eu estou do outro lado, e eu peguei a pandemia, conversei com vários colegas, né? Eu falei, gente, o ECAC aqui, eu não estou entendendo nada. E olha que eu trabalhei na Caixa da Receita Federal. Eu não estou conseguindo isso, fui ajudar o meu marido a verificar, fazer um dossiê digital. Eu não consegui. E olha só que eu trabalhei no atendimento, eu trabalhei na página, ajudando muitas vezes. Então, eu fico pensando assim, nós temos um histórico de vida de guerreiros, gente. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa força de falar que nós construímos a Receita Federal do Brasil até aqui. Nós entregamos para o pessoal que está aí em várias outras frentes de trabalho. Nós somos da época que a gente pegou o cadastro sincronizado, quando existia só um CNPJ, e a gente fez isso acontecer. Nós somos da época que a gente conseguiu fazer o e-processo, que naquela época não existia, transformando papéis, aqueles ITRs dessa grossura, em dossiês digitais. Nós demos munição para que o Projeto Farol, porque o Projeto Farol, gente, foi codificado em rotinas já estruturadas e digitalizadas a partir do conhecimento meu e seu, de cada um de nós, conhecimentos complexos, gente. Por que eu falo isso, gente? Porque no Dia do Aposentado, nós temos celebrar, nós somos frutos, eu não estou vendo o retrato de cada um de vocês, mas nós somos frutos hoje de toda uma construção que veio anterior à Receita, porque muitos de nós, gente, passaram no concurso da Receita, eu falei isso, fiz 3 concursos, eu fiz fiscal de Estado, fiz da Receita e fiz do INSS. E eu vou te falar, o da Receita foi um dos mais difíceis, em 86, para entrar na Receita Federal. E aqueles que fizeram uma transposição, que não fizeram, PTM, eu acho, viu, Tati? Eu nem lembro quem que a gente era naquela época, né? Mas esses que fizeram essa transposição, eles tiveram que se adequar a todo esse avanço que a gente fez construir daquele momento até agora. Por que isso, gente? Recordar, eu falo aqui para a gente, a minha proposta hoje é falar assim, ó, nós estamos no ponto A, e a gente está querendo um ponto B em 2023, prospecção de vida, qualidade de vida, saúde. Mas para a gente partir, fazer esse deslocamento, a gente ter algum projeto para a gente consolidar em 2023, o ponto A tem que estar muito definido. Então, eu convido vocês a fazer uma certidão negativa de vocês agora. Lembra? Certidão negativa, na minha época, era aquele retrato da hora, assim, olha. E eu sempre questionei por que era negativa, tá, gente? É porque quando eu tiro, eu falo assim, eu vou tirar uma certidão, eu olho o retrato da hora de como está a minha situação naquele momento. Uma selfie. Eu convido a cada um de vocês a fazer uma selfie nesse momento. Porque florescer, gente, quando a gente fala em termos de comportamento, é funcionar de uma forma otimizada, uma forma saudável. E esse projeto Florescer a Receita, eu entrei lá, eu fiz, né? Eu criei junto com o pessoal da DGEP da Sexta, quando eu estava nos meus 2 últimos anos antes de aposentar. Eu estou trazendo para vocês porque eu acho que florescer, funcionar de uma forma otimizada, obedecendo a minha característica individual, no que eu sou boa, o que você é boa, é a receita, gente. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma preventiva, né? Para a gente poder realmente ter saúde, ter qualidade de vida. Gente, nós somos vencedores porque nós passamos um período de pandemia e todos estamos aqui bem.
Olha só, quanta coisa que a gente tem que celebrar. E eu brinco, gente, que eu nem sabia que existia o Dia do Aposentado, mas é em janeiro, porque a gente pode ter a possibilidade de começar o ano de uma forma diferenciada. Porque nós estamos numa idade madura em que a gente já tem condições, a gente já pode ter a consciência de optar por coisas melhores para a gente. Aí você fala, Soraya, minha certidão negativa só deu pendência. Ou estão vindo refis da vida aí, vão parcelar, vão negociar com a vida, vamos estruturar. Gente, quem tem uma ficha como a minha e como a sua, pode qualquer coisa a qualquer idade. Nós passamos por um concurso difícil, nós tivemos uma infância muito mais difícil que muitos dos nossos filhos, e nós conseguimos vencer na vida, gente. Então, se a gente conseguiu estruturar um órgão com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos, uma legislação que não é fácil, integrando com a Procuradoria, com a Secretaria da Previdência, aquela loucura toda, se a gente conseguiu fazer o carro andar com os 3 pneus andando, nessa fase de aposentado, a gente tem o direito, a gente merece ter qualidade de vida, gente, a gente merece ter qualidade de vida, a gente merece florescer. Então, eu queria, assim, passar para vocês, vou ver se eu dar conta aqui. Primeiro, por que eu estou falando isso tudo com vocês, gente? Com vocês? Porque em 2017, a ansiedade era ranking no Brasil. Olha lá, em nível mundial, a gente estava em primeiro lugar. Quase 10% da população ansiosa. E eu fico assim, como eu adoro pessoas, eu fico assim olhando de olho para poder ajudar essas pessoas a saírem dessa, isso não nos pertence. Na América Latina, em 2017, a gente era liderada nas Américas em depressão, gente, processos depressivos. Quando veio a pandemia, aí foi todo mundo, tá, gente? Nós ganhamos primeiro lugar em ansiedade, depressão também, Irlanda em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro, tá? Isso aqui é a USP falando para a gente, 63% das pessoas, mais de 60%, afetados com algum transtorno comportamental face àqueles 2 anos terríveis. Por isso que eu falo, a gente tem muito a celebrar. A gente saiu disso, e são dados da USP, tá, gente? E o que nós estamos querendo fazer nesse momento? Isso aqui eu estou recuperando fotos que foram até nos jornaizinhos da Sexta Região, tá, gente? Isso aqui pode ser divulgado, que a gente divulgou e eu guardei para mim. Esse é meu portfólio que eu guardo comigo, sabe? Para eu nunca desanimar. A gente trabalhava isso que eu estou trabalhando com vocês hoje, com 29 pessoas. A gente sentava e conversava com as pessoas a necessidade da gente ter propósito de vida. O que a gente gosta de fazer. Isso a gente ainda está trabalhando, a gente construiu isso juntos em termos de projetos, né? A gente conversava com as pessoas. Em seguida, gente, aí vem as propostas para umas dicas. A gente fazia acontecer algumas coisas, a gente saiu do convencional, e eu convido vocês a sair do convencional. Aqui a gente foi criando vários projetos. Isso aqui eu fiz na certa, mas quem foi colega meu da 2ª região fiscal, eu era líder, né, das quadrilhas. A gente fazia quadrilha com prêmios, a gente fazia lá. Em Resende, eu sempre fui Papai Noel, e a gente fazia premiação. Punha barriga, improvisava uma barba. Eu sempre fui muito agregadora, mas igual eu tenho esse talento, vocês têm outros talentos que eu não tenho e a gente precisa aproveitar para a gente acontecer na vida, né? Florescer se eu quero, eu posso. Eu tenho que ver, assim, e a gente romper. Isso aqui era na hora do almoço, a gente fazia uma hora dançante de vez em quando lá, ou seja, a gente punha todo mundo para funcionar. Gente, na nossa idade, nós somos o somatório de tudo que a gente está fazendo de práticas qualitativas na vida da gente. Se a gente está sedentário, a gente vai colher isso logo depois. Se a gente começa a se movimentar com práticas prazerosas, aí a gente faz, o que você quer fazer? Eu quero dançar? Sai da rotina sempre. Dia da mulher, levei dança do ventre lá. Vamos trabalhar flexibilidade? Trabalhava um tema. É você se projetar para fora, você fala assim, olha, flexibilidade é sair da caixinha. Eu estou convidando vocês a sair da caixinha. Se agora a gente tem a gestão do nosso tempo, aí você fala assim, não tenho tanto, eu cuido dos meus netos, eu cuido da minha mãe e do meu pai.
Ok, vamos fazer uma agenda, então, que você cuide, mas que você cuide de você também, senão depois você não vai ser cuidador de ninguém se você não se cuidar primeiro. É sorrir, é saber o que você quer fazer de bom em 2023. Essa é a minha proposta, gente. Superação em equipe. Aí a gente começou a fazer bagunça nas reuniões de delegados, mostrar o que a gente treinava a coreografia e fazia no horário de almoço para serviço. A gente fazia acontecer as coisas, no que a gente gostava de fazer, e deixava todo mundo com água na boca, gente, porque as pessoas querem romper com o convencional. A gente saía e combinava no final de semana de fazer yoga, e aí minha colega que ensinava yoga para a gente ia lá para uma chácara que ela estava e fazia. Nossa, isso a gente estava trabalhando, gente. Imagina agora que a gente está aposentado. Olha quantas coisas a gente pode criar, inclusive junto ao sindicato, práticas gostosas, em que a gente possa esbanjar vitalidade. Eu acho que a gente merece isso, né? Vendo mulher, a gente juntava lá, fantasiava todo mundo, passava de andar e andar lá no negócio. E é interessante que quando a gente rompe o convencional, todo mundo vai junto. Todo mundo quer ser criança, todo mundo quer ser feliz, ser espontâneo. E aqui eu pedi até licença ao Edmar, o Didi, né? Muitos de vocês conhecem. Falei, Didi, vou pôr uma foto sua ali, porque o Didi, para mim, é um símbolo de pessoa de bem com a vida, sabe? E ele é a nossa Regina, né? Isso aí era a aula de dança de salão, que a gente conseguiu juntar auditor com analista, com o presidenciário, a gente queria dançar. Isso a gente foi aproximando pessoas. E eu, como trabalho em equipe, sempre tinha o seguinte pensar por trás, é juntar as pessoas, e não perguntar quem é quem, mas a gente se divertir junto, né? E o Didi sempre me inspirou, sabe? Porque é uma pessoa de bem com a vida. E eu acho que, nesse ponto, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, de ter de bem com a vida. Vou deixar o Didi ali, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. E agora mesmo eu vou perguntar para vocês, viu? Quais são as intuições que vocês estão tendo de tudo que eu estou apresentando? Porque, com certeza, a Dani vai fazer alguma coisa, de romper a casinha, de fazer 2023 pós-pandemia um ano melhor para cada um de nós, né? Então, eu vou pedir depois sugestões para vocês, aguardem, né? Então, o que acontece? Então, o que é uma aposentadoria? Gente, ao longo do tempo, antes, as pessoas, na era primitiva, na era do ferro, paleolítica, as pessoas, aquele homem das cavernas, elas eram sós, elas viviam para trabalhar. E o que a história nos mostra? Quando a gente está sozinho, quando a gente vive só para trabalhar, a gente morre mais cedo. A expectativa de vida era 30 anos, gente, porque a gente não associava com as pessoas. Na Idade Medieval clássica, avançando um pouquinho mais, as pessoas aprenderam que viver juntas é bom. Dividir papéis é saudável, cada um faz uma coisa, não é mesmo? E aí as pessoas foram vivendo em sociedade, descobrindo o que ela gosta de fazer e conjugando com as outras, a expectativa de vida foi aumentando e as pessoas foram tendo mais longevidade. E aquelas pessoas que eram mais velhas, elas eram consideradas sábias. Olha só, eles valorizavam o conhecimento das pessoas pela experiência que ela trazia. Aí eu fico pensando, gente, nós já trabalhamos demais. Agora a gente precisa conciliar as rotinas para que a gente tenha um pouco mais de relaxamento. Aí você fala, Soraya, agora está pior do que antes. Vamos conversar daqui a pouco. O que a gente pode fazer de diferente? Porque você tem a agenda da sua vida. Antes, a Receita fazia a nossa agenda. E você lembra na nossa época, gente? Eu morei fora muitos anos de Belo Horizonte. Eu não tinha família. Imagina eu com 2 filhos, um deles extremamente frágil em termos de saúde, né? Era muito alérgico no norte, que é muito úmido. Trabalhando o dia todo, sem ninguém para me ajudar, com empregada que voltava, que roubava, saía, era uma confusão danada na minha cabeça, eu sozinha. Eu trabalhava, eu tinha que cumprir meu horário, eu atendia o público. Se naquela época eu conseguia lidar com as adversidades e criei 2 filhos bem criados, hoje, gente, nós temos todo o know-how. Nós temos, inclusive, a gente pode fazer até o nosso controle financeiro para que a gente possa, inclusive, sair um pouquinho da redoma que a gente se vinculou.
Por quê? Porque, avançando na história, depois da era medieval, veio o século XIX, por exemplo, e que na Alemanha, eles começaram para unir as províncias no século XIX, eles começaram a perceber que eles tinham que fazer um plano de saúde melhor para as pessoas terem saúde financiada. E eles criaram uma aposentadoria financiada pelo Estado, gente, mas só que a expectativa de vida era até 52 anos na época, e essa aposentadoria financiada pelo Estado era para 65 anos, ou seja, quase ninguém ganhava isso. Mais para frente veio o sistema que a gente financiava a nossa aposentadoria, né? E aí a gente começou a trabalhar um ciclo que começou muito cruel. Aposentou é o fim da idade útil da pessoa. Imagina, o único papel que a gente fazia é voltar para casa, cuidar dos netos e cuidar da família. Só que isso foi avançando ao longo dos tempos, século XX, por aí, e a gente vê, até porque a gente está aposentando muito novo, né? A gente está optando, graças a Deus, né, gente? A gente tira o cabelo, a gente sabe que a gente ainda é novo, né? Outros já estão assumindo cabelo branco, em cortes super fashion, muito legais. A gente está assumindo a idade da gente muito novo e a gente percebe que a gente tem outros papéis a desempenhar. A aposentadoria começou a ser, no início, muito aquelas férias remuneradas. Só que férias remuneradas é muito bom, gente, mas chega num ponto que o mundo está rodando e a gente se sente meio AT nesse mundo, né? E a gente começa a sentir um vazio. Daí que as pessoas foram pensando, olha, além da gestão do seu tempo, para que não caia tudo que a família não quer para a gente, ou seja, tudo que ninguém quer, o aposentado assume. Para a gente não ter esse papel de assumir as coisas que ninguém quer, a gente precisa ter um cronograma que seja nosso de vida, né? Um organograma do que eu quero fazer, né? Para que eu tenha atividades que me façam sentido, seja elas quais sejam, gente. Não precisa ser remunerado, não precisa... É fazer o que eu gosto. Gente, eu tenho aqui, que eu fui até pegar a lista, ver se eu achei. Vocês estão vendo isso aqui? Eu ganhei meu aniversário, eu também sou de janeiro, viu, gente? Eu ganhei meu aniversário, minha coordenadora do trabalho voluntário. Ela fez para mim, olha, quem entende de bordado vai entender o que eu estou falando. Aqui é o S de Soraya e o L de Lincoln. Olha o que essa pessoa fez. Essa minha coordenadora, a gente tem trabalho voluntário toda quarta-feira à tarde. Ela tem 92 anos. Ela pega o Uber e vai sozinha lá para fazer o trabalho voluntário com a gente. Ela é a nossa coordenadora. Na pandemia, a gente fazia trabalho em grupo e ela aprendeu a entrar no WhatsApp. No final das contas, ela estava assim, Soraya, você está com seu microfone está mutado. Mutado. Hashtag Dona Wanda. Olha só, 92 anos. O que é isso, gente? É construção. É tipo demais, gente. A pessoa vai ficando formal e ela vai simplesmente associando práticas saudáveis à vida dela. Fazendo o que ela gosta, se permitindo viver. Fazer a sua agenda que seja boa para você. Essa é a proposta que eu estou querendo deixar para vocês. Ou seja, transformar essa aposentadoria em uma fase, um processo, porque não é uma data. As fases da aposentadoria, gente, a gente começa, a gente planeja. A maioria de nós, sabe, fala assim, eu sei que eu vou aposentar daqui a 5 anos. Vários colegas, eu falo, gente, vão estar comigo amanhã, morrer salvar vocês, bora lá participar da live, né? Aí muitos deles falam, Soraya, falta 5 anos ainda. Assim, o pessoal ainda fala assim, gente, eu tenho uma data definida para aposentar. Mas se eu perguntar para os meus colegas e falar assim, vem cá, e o que você pretende fazer depois de aposentado? Aí eles falam assim, nada. Ok, nada é muito bom, mas você vai nadar em que praia? É isso, gente, porque na pré-aposentadoria, a gente faz ideia que vai ser esse processo depois, porque vão ser variáveis que vão acontecer, né? Netos vão nascer, a gente vai ter algumas perdas, então a gente começa a entender também que o nosso corpito no chão não é mais o mesmo, e a gente tem que entender como é esse funcionamento, esse processo da maturidade, cabeça de prata, esse processo do envelhecimento, para que ele seja cada vez mais saudável, a favor de cada um de nós. A gente tem que trabalhar mais cognitivo, gente. Quem fala assim, eu não quero aprender mais nada, está querendo morrer, é sentença de morte em termos comportamentais.
Você tem que aprender coisas que te façam bem, mas você tem que fazer funcionar o cérebro. Células estão morrendo enquanto a gente vai ficando mais velho. Mas existem sinapses que podem ser feitas, mas elas têm que ser feitas por estímulo. E esse estímulo, gente, ele só existe se a gente trabalhar as nossas ideias, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por que, Soraya, isso? Ou, porque quando eu fico irada muito tempo, gente, é cortisol na corrente sanguínea de cabo a rabo, estresse. E estresse, um tempo muito amplo na nossa vida, quem fica estresse o tempo inteiro, remoendo coisas, está detonando seus órgãos. Ou seja, você está trabalhando contra a sua saúde, você está fazendo mudar seus neurônios. As conexões de adrenalina, elas são boas, mas elas têm que parar, vai e volta. A gente tem que promover serotonina, dopamina, ou seja, hormônios que nos façam sentir bem, que lubrifiquem nossos órgãos, nossa corrente sanguínea. Para isso, a gente tem que aprender a pensar bem, a cultivar a esperança. Você sabe o que é esperança em termos comportamentais? Eu gosto, porque eu sou engenheira e sou psicóloga, então as duas coisas têm que casar em gráficos e números, senão para mim não funciona. Esperança, para mim, é esperar a nação. Indicador, gente, sem indicador. Isso tudo que eu fiz aqui na sexta região, gente, quando eu estava no final de carreira, era mensurado em indicadores de desempenho, porque eu queria entender se o que eu estava fazendo, enquanto outros estudiosos já tinham falado que faziam bem, em termos de bem-estar, de produtividade, de presença, de não licença médica, o que isso dava resultado? Eu sempre fui uma cientista da área comportamental, me fascina saber como as pessoas funcionam, porque é como eu funciono, é bom para mim, né? Então, a gente promover essas questões, a gente vai entendendo que a gente precisa oxigenar. É tempo agora de florescer, gente. Não é ter alienado, não, tá, gente? Eu não sou alienada, mas eu gosto de investir muito a minha energia em coisas que me façam bem. Até porque eu não quero adoecer. Eu não quero estar indo ao médico sempre, gente. Eu quero trabalhar a prevenção. Eu quero contribuir com a sociedade. Eu quero contribuir com o sindicato para que as pessoas também possam se fortalecer. Porque como a gente vê tanta coisa acontecer, talvez seja a hora da gente ajudar também, como muitos colegas estão fazendo aí, a estruturar os nossos interesses também junto à entidade, né? Quem sabe, né? Aí vem o checklist, gente. Agora eu vou fazer um checklist e vocês vão falar comigo. Eu não vou ficar falando sozinha jamais, né? Vocês estão pensando que sim, não, né? Checklist. Bem-estar. Exames periódicos. A sua certidão negativa. Como você está hoje. Você fez? Você já programou? Ah, já está programado, Soraya. Você tem celebrado cada resultado? Ô, gente, eu amo. Eu fiz agora, em janeiro. Porque se eu não faço agora, eu esqueço. Eu me envolvo tanta coisa que eu acabo esquecendo de fazer meus exames e eu preciso fazer, né? A minha idade não permite mais que eu não tome conta de mim mesma. Quando eu estava na Receita, às vezes eu esquecia, mas agora, jamais. Eu pego meu exame de sangue e hemograma, o meu colesterol abaixou. Gente, vocês precisam ver, eu dou risada, eu celebro, agradeço a Deus. Cada resultado, para mim, da minha certidão negativa, ela é celebrada. Porque eu sei que eu trabalho com muitas pessoas, gente, que não estão tendo essa oportunidade da saúde que nós temos. E que elas desejariam muito, muito, muito mesmo estar no nosso lugar e ter a oportunidade de estar amanhecendo, florescendo. E como eu trabalho com essas pessoas, eu valorizo muito todos os meus exames. Eu olho minha ultrassonografia, ou ali tem um cisto, mas não tem nenhum ponto. Eu celebro. E se tem um pólipo ali na colonoscopia, tem que repetir 3 anos. É março agora, estou indo lá para ver. É estar atento, é conquistar a sua saúde, mas agradecendo, não tendo isso. A certidão negativa que a gente aprendeu na Receita, a gente só cobrava débito, né, gente? A gente não celebrava junto à empresa o que ela conquistou ali em termos de estabilidade. E a gente esquece da gente também, o tanto que a gente tem promovido a nossa saúde, né? O que mais, gente? Checklist.
Trabalhe com afinco, na prevenção da sua saúde. Trabalhe com afinco, gente, a saúde. Primeiro, em verde, gente, não adianta você alimentar bem, você dormir, tentar dormir com remédio, se você não fizer os dois primeiros, acolha bons pensamentos. Busque fontes de energia que te tragam bons pensamentos, que te tragam esperança, ações que te tragam bem-estar. Vigie os seus sentimentos, o que você está sentindo hoje, tá? Se é mal-estar, se é falta de esperança, busque ajuda. Você precisa, porque são hormônios que estão sendo liberados, que estão intoxicando o seu organismo, né? Se perdoe e perdoe os outros. Isso é essencial, gente, todo mundo pisa na bola. Eu posso estar falando com vocês aqui, sai uma palavrinha mal colocada, e pronto, meu discurso todo interior vai para o brejo, né? Se perdoe, perdoando as pessoas também. As intenções por detrás de cada um de nós, com certeza, são as melhores, nós somos pessoas do bem, mas às vezes a gente não sabe se expressar, né? Se valorize. Ô, gente, se valorize. Nós somos vencedores por tudo que a gente construiu. Tudo. O exemplo que a gente está deixando para os nossos filhos não tem igual, né, do que a gente conquistou. Aí vem o resto, que é consequência. Isso aqui é consequência, tá, gente? Tudo que está ali anterior. Porque se você alimenta com raiva, ou brigando com alguém, ou assistindo alguma coisa que te faz mal, você está detonando seu estômago, tá? A bilis não vai sair legal, não vai dar nada, a digestão não vai fluir, tá? Vai ter gastrite, com certeza, dor no estômago. E 9, gente. A gente é um país rico, que a gente pode... Se eu não gosto de cozinha, eu nunca gostei. Agora que eu estou começando a fazer algumas alquimias, sabe? Mistura as verduras, faça por prazer. Eu digo que se você não quiser, pega uma marmita, mas inove na sua alimentação. Busque se alimentar de uma forma saudável. Menos remédio, mais coisas saudáveis. Porque se você não gastar na sua alimentação, você vai gastar em remédio mais para frente. Então, já comece a aproveitar, vá na internet, busque sites, tenta fazer acontecer alguma coisa. Goste do que você está fazendo, que não seja por obrigação, mas seja por prazer. Se prepare para dormir, gente. Eu tomo remédio todo dia para dormir. Não estou falando de remédio, gente. Você pode tomar remédio e apagou. Mas o seu sono não vai ser bom, porque você ficou elétrico o dia inteiro. Você não se preparou para dormir. Você não se preparou para relaxar. O remédio que vai te apagar, mas você vai ter pesadelo e vai acordar mais cansado que dormiu. Então, se prepare para dormir. Filmes que te façam bem, músicas que te façam bem, toque piano, faça qualquer coisa, mas reinvente, para que você possa dormir bem. Porque na hora que a gente dorme, que o nosso organismo vai renovando as nossas células, gente. O rejuvenescimento passa por dormir bem, tá? Então, começa a trabalhar isso. O remédio não te garante isso. Ele dá uma apagada, mas ter um sono REM de qualidade depende de você, do que você fez durante o dia. Sorria mais, gente. Busque formas de se divertir. Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada espontânea? Eu amo rir, gente. Amo rir de paixão, porque assim, eu acho que quando a gente ri, e assim, não é rir por rir. As coisas realmente, eu começo a olhar as coisas, isso é um treinamento que a gente faz, tem gente que consegue, tem gente que não, cada um é de um jeito, gente. Mas busque sorrir. Sorrir com seus netos, com seus filhos, sorrir dançando. Eu adoro dançar, eu faço zumba, eu morro de rir, porque eu não consigo fazer as coisas, mas eu me olho no espelho, eu acho o máximo, assim. Esse final de semana eu fui andar a cavalo, segunda vez que eu ando, gente. Meu marido, presente para o meu marido de aniversário, o cara mandou eu subir no cavalo, vocês precisam ver a cena. Os meus filhos filmaram, eu estou rindo até hoje, como a Soraya, igual uma jaca. Eu amo ver isso. Eu consegui subir desajeitada, mas consegui. A gente tentar assim, rir das coisas, rir da gente mesmo, sabe? E principalmente interagir, gente. Depois de um período de pandemia, a gente tem que querer estar com pessoas interessantes. Meu Deus, tem que estar com pessoas interessantes. Pessoas que te façam bem, procure. Energético, isso é sintonia. Se permita, não tenha medo, gente. A gente tem que transgredir alguns medos que a gente
teve dessa pandemia, e com segurança buscar encontrar com as pessoas, dar abraços. Eu vi vocês dando abraço aí na DS Brasília, que inveja! Oh, que delícia! Quanto a gente desejou fazer isso, gente? Quanto a gente desejou, não é mesmo? Reencontrar, aprontar, pôr batom, pôr um sapatinho. Eu estou de sandália aqui, mas ó, o resto do dia já estou de terninho, gente. Terninho da receita aqui, ó. Toda. Isso é autoestima, gente. É autoestima. Preciso, isso é indicador de que eu estou bem, eu queria muito que todos estivessem. A gente fazer para você, não é mesmo? Aí eu vou finalizar aqui, depois a gente vai conversar, um tempinho para a gente conversar. À medida que a gente envelhece, as partes... Olha só o que esse cara falou, Paul Baltes, sou fã de paixão. À medida que a gente envelhece, as partes incompletas das nossas vidas sugerem novas formas de reconstrução e de excelência. A maturidade, gente, ela nos permite de reconstruir, reorganizar. A gente já tem uma bagagem para a gente poder se estruturar. Tá? Esse cara ele estudou o desenvolvimento humano no período de envelhecimento, mas saudável, não tem medo de envelhecer, né? E aí vem a teoria SOC, a arte de envelhecer bem, tá, gente? Selecione objetivos estratégicos. É isso que eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho comigo, e alguém vai mediar, tá? Me ajudem. Selecione objetivos que você quer para 2023. O que você quer para janeiro, fevereiro e março? A psicologia positiva fala, se a gente não prospectar para o próximo mês, fevereiro, esquece que você não faz. Problemas vêm e você não prioriza. O que você quer até fevereiro? Objetivo estratégico para você. Não estou perguntando para o seu filho, para você, para qualidade de vida. Estou falando em qualidade de vida. Que objetivo estratégico você quer para você? Você quis aprender piano, nunca aprendeu? Ou vamos pensar nessa história direitinho? Vamos ver o que você pode fazer para você aprender piano agora? Otimize os recursos necessários. Sonhar é bom, mas ele tem que virar projeto, gente, senão não funciona, tá? Simplesmente. Que recursos você tem? Soraya, eu estou sem grana, estou ajudando meu filho, estou financiando, você não sabe, tem 2 filhos que eu sustento. Ok, vamos estruturar, fazer um planejamento financeiro para ver quando você vai poder e que ações você vai delegar para que você, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, você consiga fazer isso? Planejamento. Tudo tem solução, gente. Tudo. Menos a morte, né? Mas a gente tem que programar, né? Então, compense as limitações e dificuldades. As maiores compensações vêm do nosso subconsciente, as nossas inseguranças. Muitas vezes a gente tem um derrotismo assim, clássico, né? Um masoquismo doentio. Você dá conta, você deu conta de fazer um monte de coisa. Olha o seu passado, lembra que eu pedi para vocês relembrarem o que vocês fizeram para chegar até hoje? Tudo que vocês passaram para chegar e conquistar uma aposentadoria, gente. Numa ótima idade, na melhor idade, que a gente ainda dá conta de fazer muita coisa. Veja as limitações e dificuldades e trabalhe isso com os seus recursos, com planejamento. Tá? Precisando de ajuda, busca ajuda para a gente poder aventar isso. Sem objetivo estratégico, a gente não se desenvolve. A gente tem que ter objetivo, tem propósito de vida, gente. Nenhum programa de aposentar, para quem quer aposentar, quem está aposentado, para qualquer coisa. Quem quer se recolocar, descarrilamento na carreira, gente, tá? Às vezes dá vontade de sacudir as pessoas que estão da Receita, assim, meu filho, acorda, não perde espaço. Nós somos um órgão de excelência, não perde espaço, porque se a gente perde espaço, outros ocupam. É assim que funciona a lei do mercado, gente. Se valorize, nós somos pessoas diferenciadas, só que se a gente perde espaço, é difícil depois de reconquistar. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas que o conhecimento que a gente tem hoje nos possibilita, com os recursos tecnológicos que a gente tem mesmo, as pessoas ativas, a estar em postos estratégicos. Existe o que, gente? Comprometimento. Saúde existe comprometimento, trabalho, comprometimento, relacionamento com filhos. Busque, gente, quem quer estar com você. Meus filhos, por exemplo, não estão querendo estar comigo muito agora não, tá, gente? Eles estão querendo construir a vida deles.
33, 28, 29 anos estão querendo dependência psíquica de mãe. Se eles não me querem, eu vou ficar chorando? Não, vou atrás de pessoas que estão precisando de mim. Tem muita gente precisando de acolhimento, de eu ensinar alguma coisa que eu sei, vocês sabem muita coisa, vão atrás das pessoas que fazem questão que a gente esteja junto, seja no voluntariado, seja onde for, gente, no sindicato, na igreja, seja onde for, busque aonde você vai se sentir útil. Saúde é a gente se sentir produtivo, gente. Se sentir produtivo, viu o Didi ali, o Edmar? É se sentir bem produtivo, cozinhando, fazendo coisa que ele gosta. É isso, é. Enquanto a gente se sente produtivo, a gente se sente vivo, saudável, né? E daí, a última frase que eu vou deixar com vocês, né? O que você pode, nessa nova fase de vida, fazer, tá? Aí o Robert Ashley vai conversar com a gente a respeito desse processo. E eu vou deixar com vocês essas perguntas, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Falei demais, desculpa, tá? A Soraya fala muito, mas eu quero ouvir vocês, e vocês não vão me deixar sozinhos nessa, né, gente? A gente vai ficar mais um pouquinho aqui para conversar. Esse é o maior objetivo. Eu queria ouvir de vocês. Como está sendo esse processo? Você já traçou um objetivo? Duas coisas que vocês gostam muito de fazer. O que te impede de fazer isso? Lembra? Teoria SWOT, SOCAR. Selecionar, otimizar e compensar. SWOT. Lembre? Quais são os melhores desafios que você está tendo? E em quem a gente pode se ajudar? Aí eu passo a palavra para vocês, gente, que eu não vou ficar falando sozinha rapidinho, então eu queria ouvir de vocês. Faz sentido isso? Eu queria depoimentos, né? Vamos conversar um tiquinho, por favor, né? Quem vai ser o primeiro? Tem 30 pessoas aqui, gente, por favor, né? Se não souber abrir aqui, a gente ensina, né, que faz. Eu também não sei abrir direito, quem estiver fora também. Quem vai ser o primeiro, gente? Será que eu vou ter que chamar? Aqui, aí é duro, né? Passa uma borracha alguém para mim, por favor. Se alguém aqui A Luna está sumida. Ó, abri as coisas. Oi? Quem está falando agora? Não, ninguém. Alguém aqui que está presente gostaria de dar um depoimento? Eu acho que para confiar em qualquer situação, né? Ela falou ali de uma senhora de 92 anos que pega o Uber e chega a seu destino no agora. Né? Minha mãe tem 89 anos e todas as vezes que ela vai na minha casa, ela pega o Uber também. Isso foi mentira. Isso foi um complexo, uma estrutura, como se gosta de ter uma família unida, uma família regular. As coisas acontecem naturalmente, com saúde. Ela vai pecar hoje, desde eu a bebê, ao médico, né? E ela é manhosa. Ela anda numa boa, mas quando ela está perto do filho ou alguma outra pessoa, ela faz questão. Meu filho, mas é assim, a vida é assim. Quando você está bem com a vida, as coisas acontecem naturalmente. Né? Mais alguém quer se colocar, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Como fazer isso para ter esse resultado? Soraya, boa tarde. Aqui é a Clara, sou do Paraná, mas comecei na Receita lá em Boa Vista, Roraima. Bem no tempo que você trabalhou lá, ainda quando era o superintendente, era o Edgar Dias, era o Salazar, era o Carlinhos, acho que foi na tua época, né? Foi o Tostes. Eu peguei o Tostes que não me deixou sair da segunda região de jeito nenhum. Meu marido voltou para o Rio, eu fiquei presa lá, Clara. Pois é. Daí fazem 8 anos que eu me aposentei aqui em Ponta Grossa, com 53 anos. Mas eu não vi a hora, levei assim um tempo para me acostumar com a aposentadoria. Levei 1 minuto. Sabe, de coisa. Porque eu tinha muita atividade, eu faço o trabalho de voluntariado, entrei na pastoral da pessoa idosa. Então, como você diz, se ficar parado,
não ter, mas é que eu já, quando era nativa, já era envolvida em alguma coisa, porque quem tem essa dificuldade de pegar, fazer alguma coisa diferente, algum objetivo, quando está só trabalhando e a vida só é o trabalho, né? Mas a gente já foi se envolvendo antes e tal, sempre gostei de fazer. O que me atrapalhava na vida de fazer as coisas era a Receita Federal, nos horários, né? Então, não tinha aquela dificuldade. Daí, só que você, com essa história, fui depois do sindicato, quando eu estava nativa para o último ano, conheço o Thales Freitas pessoalmente, um prazer de revê-lo, e eu votei de vocês. Daí, então, o que acontece? Só que com tudo isso que você diz, ter um objetivo, a gente tem que ter assim, a meta bem decidida, com tudo. Eu larguei mão da saúde, sabe? Eu achei que não estava já com quase 60 anos, porque quando que eu fiz 60, a primeira coisa que eu fui fazer no dia seguinte é no Detran, Depatran, que é em Pato Branco, pegar aquele papel para estacionar no lugar certo. Eu quero estacionar, não quero que ninguém me atrapalhe, né? E, então, a única vantagem nas filas era a primeira dos idosos, não quero nem saber. Tem que ter algum direito, vou aproveitar todos eles. Mas esqueci da saúde. Daí tive agora em dezembro um AVC isquêmico. Então, é isso que você diz. Primeiro, você se aposentou, tira a certidão negativa de tudo se você está bem, para poder trabalhar, fazer as coisas tranquila. Não esquecer que você já não tem 20 anos quando trabalhou na Receita. Porque quando eu entrei na Receita com 20 anos, nós, nessa época, fizemos a Receita o que ela é hoje, com todas as dificuldades que tinha. Eu sou a maior apoiadora daí, de você falar. Eles digitavam os ITR, falava com tudo, aquele recadastramento do CPF, atendendo LAT, LET, LOT, LUT, né? Então, eu queria fazer, depois de aposentada, a mesma coisa, né? Então, esqueci disso. Então, só tomar cuidado com a saúde, né? Veja, depois vou tirar o atraso. Eu já podia estar continuando me divertindo. Fui para a Europa, viajei, peguei na mão do papo, fiz um monte de coisa. Agora, estou empacada na casa porque me deu esse negócio. Agora, vou atrás do atraso e cuidar bem. Tá certo? Um abraço para vocês. E feliz Dia do Aposentado. É isso mesmo, viu, Clara? Mas sempre é hora de recomeçar. Eu falo isso, olha, é um processo a aposentadoria. Seja onde você esteja, é hora, nesse momento, se o sindicato, e a gente parabeniza o sindicato por essa iniciativa, nos deu essa oportunidade da gente refletir junto. Como que a gente está hoje? Qual é a certidão negativa nossa? Vamos fazer o planejamento para frente. Porque bagagem a gente tem, gente. Força a gente tem. Nós construímos muita coisa na família da gente, na Receita, então é usar essa força, não é mesmo? Quem mais, gente? Mais alguém? Pode abrir o seu microfone, se alguém quiser falar, né? Pode abrir o seu microfone e falar conosco. Falar com a Soraya, fazer perguntas. Antes cobra a boca. Bom, deixa eu falar aqui rapidinho, gente. O meu objetivo, enquanto secretária de aposentados da nossa DS aqui de Brasília, o meu objetivo é que todos abracem a causa para ver realmente a certidão negativa está em ordem e vamos fazer as coisas. Perfeito. Mais alguém? Gente, vou aproveitar agora, por favor, se quem não quiser abrir a câmera, às vezes a gente não tinha preparado, assim, né? Falar o que vocês acharam, tem alguma dúvida, fez sentido, deu para vocês fazerem essa proposta? Gente, o mais importante disso, eu falo que a palestra pode ter sido maravilhosa, mas se a gente não pegou uma tarefinha para fazer, Soraya, eu gosto de fazer isso, eu vou investir nisso,
não serviu tanto, né? Então, e os desafios que a gente pode se ajudar, pode falar. O nosso colega Celson, né, que falava possivelmente. Tudo bom, Soraya? Pois é, eu sou da ADS Brasília, graças a Deus, mas também já trabalhei na segunda região fiscal, fui chefe da agência da Receita de Marabá, Tomeaçu, São Gabriel da Cachoeira, né? Então, eu já rodei muito por esses lugares aí, né? Mas aqui em Brasília eu achei assim, um diferencial. Aqui, o ADS daqui de Brasília, quando eu trabalhei, fui chefe do CAC, grande contribuinte aqui em Brasília, e a gente tinha um apoio assim, fundamental para, quando acontecesse a aposentadoria, estava todos realmente assim, preparados, né? E o que eu gostaria de saber de você é o seguinte: você, por exemplo, que trabalha nessa área de psicologia social, tá? As outras ADS do país, aí, das outras delegacias, por exemplo, ela tem um apoio, como a de Brasília aqui. Aqui eu lembro porque, quando eu trabalhava aqui no CAC, a gente, a chefe, tinha uma chefe que era a Liege, ela fazia um esboço, né, uns vídeos de preparação para a gente que trabalhava com e mandava. E até hoje, eu, mesmo depois de aposentado, eu continuo fazendo esses exercícios. Agora, eu achei legal, né? E não tem um problema de coluna, nem de lé, não, proveniente desses exercícios que eu aprendi aqui na DS Brasil. Então, eu quero saber de você o seguinte: as outras DS têm esse preparo dos funcionários? Ou nós, principalmente? Olha, eu não sei, te falar com toda sinceridade, acho que o pessoal do sindicato pode falar. Vou até, assim, até confesso que eu andei meio longe do sindicato. Thales sabe disso. Thales, às vezes, eu falo, Thales, eu estou fazendo mil coisas que me ajuda a ver alguma coisa aqui dessas ações, porque eu me afastei muito. Inclusive, o pessoal do sindicato aqui está querendo me colocar agora, depois dessa vídeo de vocês, para a gente poder juntar os aposentados e fazer algumas ações, sabe? Então, eu não sei te responder. O que eu falo é o seguinte, gente, quem não conseguiu perceber o que pode ser feito de diferente na vida dele em 2023, pode até mencionar, a gente faz uma conversa informal. O que eu quero muito é ajudar vocês a estruturar isso. Quem está aqui, as 30 pessoas, 28 agora, para a gente se estruturar, tá? Eu faço isso com o maior prazer, não tem problema nenhum. Não sei se existe isso estruturado, não faço nem ideia nas outras DS se existe essa assessoria de trabalhar com vídeos ou pessoalmente, não faço ideia, não sei. Soraya, deixa eu responder, colega, desculpe, Luiz Celson. Colega Celson. A gente, muito antes também da pandemia, né, não tínhamos essa ferramenta de conversarmos à distância, online, e a gente precisava viajar bastante, né? Eu gosto muito de estar presente nas bases, porque quando o diretor da BEM fica muito tempo em Brasília, ele acaba se desconectando do filiado de base. Então, num país do tamanho nosso, ele tem realidades totalmente diferentes. A Soraya, nós nos encontramos lá em Manaus, né? Na sua época de TOTS, eu estava lá, não é isso? Então... E lá em Belo Horizonte, na época daquelas transformações do CAC, também você esteve lá com a gente também. Exatamente, que era na época que a gente precisava circular bastante, viajar bastante, e mesmo depois da pandemia a gente acabou continuando esse trabalho mais à distância. O que é que a gente percebe nas bases? E aí é um projeto que a gente tem tentado, né? A Marlene, ela realmente, infelizmente, ela teve um impacto na gestão da ADEM anterior da pandemia, que acabou, né, parando muito projeto que a gente tinha. Assim, logicamente que toda delegacia sindical ela tem a sua autonomia, né? O que é que a ADEM, enquanto entidade maior do sindicato, pode fazer? Fomentar, né? E a gente procura fomentar que cada delegacia sindical, onde se falou em criar um centro
de atendimento ao aposentado, centralizado em Brasília. Eu não concordo, já até discuti com a Marlene. Por quê? Nós hoje temos um centro de atendimento jurídico afiliado, para aposentados e pensionistas, que precisa de melhorar e não consegue dar conta. 3 pessoas para atender 13 mil filiados, você acaba não dando conta. E se você vai criar um centro de atendimento ao aposentado, com 3 pessoas, ou 4, que seja, você não vai dar conta. Então, o que a gente fomenta é que cada delegacia sindical tente manter uma estrutura mínima. Eu sei que tem algumas delegacias sindicais que têm um recurso mais limitado, mas tem outras tantas que têm condições e não fazem, que mantenham uma estrutura mínima de atendimento presencial, porque você vai receber as demandas da tua base, especificamente, para que, voltado para aquela realidade, possa fazer essa assistência mais proximamente. Então, essa é a nossa orientação. Fui delegado do Sindicato do Recife até o dia 31 de dezembro, e lá na DSI Recife, a gente sempre procurou dar essa atenção. Então, nós funcionamos lá com 2 colaboradoras que conhecem todos os aposentados, todos os pensionistas, conhecem mais do que eu, inclusive, e ela tinha essa função, né, de dar essa atenção especial ao aposentado, colher essas demandas para que a gente pudesse dar vazão a tudo isso que se precisava. E em todos os anos, né, com exceção do ano da pandemia, 2020, acho que 2020 e 2021, não me lembro agora, mas acho que 2021 nós fizemos também. Nós procuramos fazer um encontro, pelo menos uma vez por ano, um encontro dos aposentados, que é uma oportunidade que a gente traz muita informação bacana, traz um especialista em nutrição, traz um especialista, a Rosângela, que não sei se a Rosângela ainda está aqui, Maria Rosângela está ali, estou vendo o nome dela. A Rosângela era diretora, por muito tempo ela foi diretora da DSI de Recife, e ela sabe exatamente o que eu estou falando. Eu não sei se tem outro filiado de Recife aí presente, para confirmar que eu não estou mentindo, né? Então, assim, como está nas bases? Realmente, o que a gente pode falar, enquanto tem, é que a gente fomenta, e o programa é que a gente traga ideias, projetos, e repasse esses projetos nas bases, e se alguma delegacia sindical tiver necessidade de algum apoio, a gente vai oferecer esse apoio, com certeza, porque a nossa intenção é realmente disseminar toda essa estrutura que a DSI de Brasília tem conseguido suprir muito bem e está procurando cada vez melhorar mais. Sim. Uma das coisas também é bom que, assim, nós temos aí várias pessoas, né, de fora, de outros estados. Uma da nossa primeira reunião, já vai ser agora dia 30, né, Salles? 30, 31. E nessa eu quero levar um projeto de fazer uma reunião com pequenos grupos, mas assim, a gente chama aqui uma plenária de aposentados, que venha representantes de todas as delegacias e para a gente saber qual é a expectativa da base com relação à DEM. E aí essas pessoas que vierem multiplicar, sabe? Repassar para os seus estados, e aí quando vai entrar essa necessidade que o seu Tom falou, de programar, da pessoa realmente se programar para aposentar. Eu estou aposentada, tá, mas o que eu espero da DEM? Eu sou filiada. O que eu espero? O que eu quero? Né? Então, a gente está se programando para isso, mas para isso a gente precisa desse feedback, né, das DS, tá bom? É isso. Eu acho que a Maria Rosângela quer falar. Ela abriu o microfone. Fala aí, Rosângela. Oi, estão ouvindo? Estou ouvindo, Rosângela. Saudade de Tudo... ti, mulher. Também, tá. Saudade de você aqui. Tá tudo bem por aí, né? Eu vi que você falou aí que a gente sempre procura deixar o pessoal aqui mais à vontade no dia do aposentado, fazer um encontro, né? A gente sempre se preocupa com isso, né? Agora, a gente se preocupa também, e no grupo dos analistas, o pessoal está perguntando muito, é sobre a questão... Porque, assim, a gente manter tudo isso que a Soraya falou, né? É lógico que se a gente quer, a gente consegue. Mas a gente sabe que o salário do aposentado diminui drasticamente, né? A gente tem o abono de permanência, né? Que é um valor legal,
tem o bônus que vai cada dia diminuindo, né? Então, assim, para a gente manter o que a gente fazia antes, quando estava ativo, é um pouquinho complicado. Então, é o que se mais pergunta no grupo. E uma das perguntas é essa: os casos de litispendência, que fica todo mundo preocupado se vai receber ou se não vai receber, porque não deixa de ser uma coisa que a gente pensa, né? Eu preciso disso para quitar um apartamento, eu preciso disso para outras coisas. E é o que o pessoal fala, é importante, não vamos deixar porque sempre fala em dinheiro, em receber alguma coisa, mas é importante. E o outro seria o quê? O bônus, uma ação que eu soube de uma amiga minha, que é fiscal. Ela disse que algumas pessoas estão conseguindo, através de um advogado particular, ganhar a ação do bônus, que o bônus da gente vai diminuindo, né? E aí ela falou que em alguns casos já houve, como é que chama? Foi caso favorável, né? Ação favorável, né, Thales? Você que sabe dizer melhor. Alguns, tipo assim, está quase 50%. Alguns receberam e outros não. Aí eu queria saber, assim, como é que está isso? Os casos de litispendência e a questão dessa ação do bônus para aposentado. Rosângela, tudo bem? Tudo bem contigo? Diga aí. Está me escutando? Agora estou. Estava meio falho, mas agora está legal. Você já está se programando para o carnaval, cuidar da madrugada? Então, não preciso de dinheiro para brincar o carnaval aqui, porque o carnaval aqui é todo dia. Rosângela, eu me conheço de outros carnavais. Com certeza. Vou responder aqui a Soraya também. Aqui a gente faz muita coisa. É trilha, é jogar tênis, é dançar, também danço zumba. Então, assim, eu também não paro e não quero parar nem tão cedo. Mas vamos pensar agora um pouquinho só nessa questão financeira. Viu, Rosângela? Antes de você receber qualquer precatório, todo carnaval, eu me encontrava nas ruas e não dependia de precatório. Na apresentação... O carnaval aqui é barato, o carnaval de rua, então é barato. Mas estou falando de outras coisas, né, que realmente não deixa de ser preocupante. Contei a sua ansiedade, deixa eu concluir só meu raciocínio aqui. Na apresentação da Soraya, ela até comentou numa das telas que ela colocou dessa questão da compensação, né? Então, quando ela falou essa questão da compensação, porque a pessoa, às vezes, diz que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tem 2 filhos para manter, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem um pai, porque tem uma mãe, e ela sugere, né, nessa apresentação que ela acabou de fazer, exatamente que a gente busque alternativas. E foi engraçado você falar disso, Roberto, porque quando ela falou sobre isso, eu fui aqui com os presentes e falei, é por isso que a gente está procurando pagar os precatórios, para compensar isso aí, né? Compensação. Eu gostaria muito, eu canso de falar isso para ti, não só para ti, mas para todos os filiados, não só aposentados, ativos também, que se dependesse da vontade do diretor, do ex-diretor jurídico, agora presidente, eu já tinha pago todos os precatórios, né? Infelizmente, a gente não depende só da nossa vontade, né? A gente depende um tanto quanto do nosso empenho, isso é verdade, e se não fosse o nosso empenho, a gente não teria nem iniciado a pagar qualquer tipo de precatório, porque eram ações que estavam aí, né, pendentes de pagamento durante décadas, né? Tem ação que tem 30 anos, né? Os 28 de 94 tem 30 anos, e a gente conseguiu destravar. Graças a Deus, a gente conseguiu contemplar muita gente com os precatórios. Eu entrei no sindicato em 2011, e de lá para cá, todo ano, a gente tem 4 precatórios. Começamos pagando os primeiro grande lote de precatórios em 2013, para a Rápida Vida. Eu tenho certeza que a Rosângela guardou esse dinheiro, está aplicado esse dinheiro, né, Rosângela? Depois disso, a gente foi... O primeiro que eu recebi, o primeiro e único, já gastei muito tempo. Depois nós emendamos com a questão dos 28 de Fortaleza, 28 de Brasília, emendamos com vários precatórios, já falei da GIPA, já falei... Enfim, então, eu acho assim, eu ia pedir autorização para vocês, para que a gente não misture a apresentação
da colega Soraya, né, que tem outros viés, com a apresentação jurídica. Né? Então, aqui não está o diretor jurídico, é o presidente de Receita. Agora eu sou presidente. Eu disse que no começo que eu tinha caído na ficha, mas... Então, eu penso que todos nós sabemos que o recurso financeiro é importante. Tá? Não é à toa, como eu falei, que a gente corre atrás e se preocupa em pagar essas injustiças que foram... Porque toda ação judicial, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, toda ação judicial é fruto de uma injustiça, de um erro. Se não fosse um erro e uma injustiça, não teria reparação a ser feita pelo Poder Judiciário. Né? Então, a gente luta pela reparação dessas injustiças. Nós conseguimos uma decisão que reconheceu essas injustiças e a luta final é fazer com que essa decisão se transforme em efetivo reparo, que é o precatório ou o RTV. Mas isso é uma luta muito difícil. Né? Não é à toa que essas ações tramitam há décadas. Contínuo. Né? E são contínuas. Né? A gente mudou agora em 2017 para a questão do bônus de eficiência e já temos uma ação para buscar a paridade de bônus de eficiência. No começo da minha apresentação, não sei se você prestou atenção, Rosane, eu comentei sobre essa ação da paridade de bônus de eficiência. Né? Que algumas pessoas, talvez por desconhecimento, estão dizendo que o Sindicisco já ganhou e que o Sindicisco não ganhou. Não, tá, licença, não foi o Sindicisco, não. Eles estão entrando com advogado particular. Não foi o Sindicisco, não. Olha, foi uma colega que me disse, que inclusive ela até perguntou, você quer entrar com a gente? Está ouvindo? Está ouvindo, Thales? Eu estou ouvindo, Rosane. Então, você está escutando bem? Não foi o Sindicisco, não. Não foi o Sindicisco, não. Foi um advogado particular. Bem, tá. Até eu queria saber, inclusive, sobre a questão dessa ação, porque ela me chamou, disse, olha, se você quiser entrar com a gente, ou se você quiser o telefone desse advogado, eu posso te passar. Mas aí eu até falei com o Luiz aqui na ADS para saber a questão dessa ação, como é que estava, porque assim, eu acredito que eu não posso entrar numa ação particular estando com a ação do sindicato. Né? E eu prefiro realmente a do sindicato, que é uma coisa mais, para mim, mais confiável. Né? Deixa eu ver. Oi. Você não está nos ouvindo. Tá? Aí, Rosângela, vamos lá, só para concluir. Então, eu falei no começo exatamente sobre isso. Eu vou solicitar que alguém tiver alguma dúvida do jurídico, não utilize essa dúvida nesse ambiente. Isso aqui não é o ambiente para a dúvida do jurídico. Estamos na apresentação aqui do Dia dos Aposentados, né? E a gente tem, inclusive, um horário. Né? Já fechou até. Que já está quase fechando, né? É. Mas, assim, eu só pegando um gancho na apresentação da Soraya, quando ela pediu para as pessoas falarem, eu sei que a Valdete está com a mão levantada, a gente já abre ali, mas antes que me falem aqui... Não, bem rapidamente. Eu queria concluir, pessoal, dizendo que todos vocês que hoje são aposentados, vocês são os privilegiados. Eu digo isso porque eu estou aqui na Federal, não sei se consegui um dia aposentar. Quando eu entrei na Federal, eu me aposentaria com 55, depois eu para 59, agora já está em 63. Eu ainda tenho 50 anos de idade, embora eu pareça ter só 35, você disse, né? Mas daqui a 13 anos eu não sei se vai ter uma outra reforma que vai me jogar para 67, 70, 80. Então, os aposentados hoje do serviço público, eles são os privilegiados, primeiro porque conseguiram ainda aposentar com uma boa remuneração, segundo porque pertence a uma entidade que tem um sindicato como o Sindicato, onde vocês têm atividades sindicais, onde vocês têm esse encontro de aposentados. E eu digo isso porque, repetindo o que eu falei no começo, eu cuido da minha aposentada, que é a minha mãe, que é da iniciativa privada. E ela aposentou com o teto do regime geral e tem um plus que é a pensão do papai. O papai já faleceu.
E se você juntar a pensão e a aposentadoria, não chega a 1/3 da aposentadoria de todos vocês, né? Além disso, ela não tem, e ela e a grande maioria dos aposentados da iniciativa privada, não tem um sindicato como o nosso, que está sempre chamando para atividades, que está trazendo a Soraya para fazer essa palestra brilhante. Parabéns, Soraya, pela palestra, viu? E que está em constante movimento, inclusive no que se refere às ações judiciais. A única ação judicial que a mamãe ganhou foi uma ação que eu mesmo fiz. Né? E, recentemente, tentaram caçar a pensão dela, e se fosse eu para ajudar, ela teria pedido também a pensão. Então, veja que ela não tem qualquer suporte quanto vocês têm. Então, eu queria, como considerações finais da minha parte, dizer essa mensagem e, ao final, parabenizar a Soraya pela brilhante palestra que ela fez. Soraya, parabéns. Foi muito motivador. Eu mesmo estando muito longe ainda de aposentar, já absorvi muitas das suas sugestões e já vou começar a praticar, né? Principalmente no que se refere à saúde. Porque eu vou te dizer que o homem que não toma conta da sua saúde, ele acaba fazendo justiça aquele ditado que diz o seguinte: o ser humano tem 3 fases da vida. Na primeira fase, ele tem muita disposição e muito tempo, ele não tem dinheiro. Na segunda fase, ele vai ter disposição e dinheiro, está na vida ativa, mas não tem tempo. E na terceira fase, ele vai ter tempo, às vezes vai ter dinheiro, mas aí acabou a disposição. Mas isso acontece quando ele não cuida da saúde. Porque se ele cuidar da saúde, ele vai chegar nessa terceira fase com tempo, com disposição e, quem sabe, com um precatório para poder gastar. Então, eu quero só passar a palavra para a Soraya, para ela dar as considerações finais, e depois a gente vai te ouvir, o Valdete. Ou você quer falar primeiro? Tem que abrir o microfone. Seu microfone, que a gente aqui... Espera aí, vai ser rápido. Eu quero cumprimentar a Soraya, realmente a palestra dela foi muito boa. E dizer que, para mim, não se aplica porque eu resolvi aposentar e trabalhar. Foi terrível. E eu escolhi aquela profissão que antigamente a gente reclamava, que era o contador, né? Eu sou contadora. E para vocês terem ideia, esse aqui é o meu escritório, aqui, ó, só trabalho e cobrança, um monte de coisa. E brigando com a Receita Federal, porque antes, como ela falou, nós somos a Receita, tá? Hoje eu meto o pau na Receita, porque realmente a Receita está horrível. Então, Soraya, olha, mas a sua palestra maravilhosa, quero te parabenizar e dizer assim que eu tenho que aprender a aplicar tudo aquilo que você falou, porque eu preciso realmente rever os meus conceitos e mudar tudo isso aí. Por falar nisso, Thales, no dia 15 de março eu estarei em Recife, vivo lá na tua cidade, viu, Thales? E depois... E desejar a todos vocês, que é a primeira vez que eu os vejo esse ano, um feliz 2023. E, mais uma vez, parabenizar a Soraya por ter participado da Receita Federal, por ter participado do sindicato, por ter participado das atividades e, por hoje, ter esse conhecimento maravilhoso e poder repartir com a gente. Foi gratificante. Valeu, obrigada, viu? Pronto. Obrigada a você, Valdete, pela sua beijo. Soraya, eu devolvo a palavra para você, para se despedir e tal. Eu tenho que agradecer a ele que me indicou para falar com vocês, agradecer a vocês pela oportunidade de estar junto. Deu muito frio na barriga, a responsabilidade é muito grande, porque vocês são pessoas seletas mesmo, tenho um carinho muito grande por cada um de vocês. E, assim, eu desejo de coração, tá, gente? 2023 de muita saúde, de mudança na vida de cada um de nós, para melhor. Desejo de coração. Precisando de mim, busca aí no sindicato, o povo tem meu telefone, de graça mesmo a gente conversa, então aqui estou à disposição, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, viu, Thales? Eu pedi um pouco para te agradecer, que você validou para eu poder falar com os colegas, muitos. Digo para vocês, gente, aposentados estão passeando no Nordeste, estão em Gramado. Então, os meus colegas, eu liguei para todo mundo, uns estão tomando conta da chácara, hoje ia ter colheita. Então, assim, a galera que está com a gente está nativa e muito bem, graças a Deus. Então, muito obrigada de coração por permitir que eu estivesse com vocês. Eu tenho muito orgulho de estar com vocês. Obrigada, gente. Valeu, viu? Então,
A DEM, né? O Cindy Receita, a DEM, a DS Brasília, agradece a você, viu, Soraya, por passar essa tarde conosco. Agradecemos também os colegas aí do Brasil todo que esteve conosco. Muito obrigada. Em nome do nosso delegado, né? E hoje ele também não pôde estar presente, né? Aos colegas que vieram, né, vir nos visitar. Hoje é aniversário deles, nós vamos ter um delicioso lanche agora. Felicidades, muitos anos de vida. Deus, e até a próxima. Tchau, gente.